Lá. Olha, a nossa mesa hoje está uma bagunça organizada. Tem gráficos, anotações e fórmulas para todo lado. Recebemos um material bem denso sobre dois gigantes da microeconomia, elasticidade e teoria do consumidor. E uma pergunta me saltou aos olhos logo de cara. Por que, quando o preço de um aplicativo de streaming sobe R$ 5, milhares de pessoas ameaçam cancelar, né? Mas quando a gasolina sobe R$ 1 no posto, quase ninguém para de dirigir no dia seguinte? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está escondida nesses conceitos que, à primeira vista, parecem pura teoria, coisa de livro didático. O material que a gente recebeu tem toda a cara de um guia de estudos para concurso, sabe? Menciono o Sebrasp algumas vezes, bem focado em acertar questões. Mas o nosso objetivo aqui é outro, é ir além da decoreba e entender, a fiação invisível por trás das nossas decisões econômicas do dia a dia. Exato. Nossa missão é traduzir esse economês todo para o mundo real. E vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça que parece ser a principal: elasticidade. As anotações aqui dão uma dica de ouro, que é pensar em elasticidade como sensibilidade. Isso já ajuda muito porque a palavra elasticidade sozinha, para mim, não diz quase nada. É a melhor analogia. Elasticidade é a ferramenta que os economistas usam para medir exatamente o que você descreveu, o quão sensíveis nós somos a uma mudança no preço de alguma coisa. A fórmula que aparece em todo lugar, variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual do preço, é só a matematização dessa ideia. E uma dica prática que o material destaca em letras garrafais é: nunca se esqueça de que no numerador vai a quantidade. Parece bobagem, né? Mas na hora da prova é o detalhe que evita o erro. Ok, então, no seu exemplo do streaming, um pequeno aumento no preço causa uma gritaria, uma queda enorme na quantidade de assinantes. A sensibilidade é alta. Exatamente. Nesse caso, a gente diz que a demanda é elástica. O resultado daquela divisão é maior que 1. Isso acontece principalmente com produtos que têm muitos substitutos. Se a Netflix sobe o preço... Você tem Prime Video, HBO Max, Disney Plus... Isso, um monte de alternativas. A concorrência dá poder ao consumidor e ele se torna muito sensível ao preço. Graficamente, a curva de demanda é mais deitada, sabe? Mais horizontal, mostrando que uma pequena mudança vertical no preço causa um grande estrago horizontal na quantidade. Entendi. Se ter muitas opções deixa a pessoa sensível ao preço, o que acontece quando não há opção nenhuma? Vamos pensar na conta de luz ou, no sal de cozinha. Como a teoria descreve esse tipo de produto? Aí você entra no mundo da demanda inelástica. O resultado da fórmula é menor que 1. Mesmo que o preço da energia elétrica ou do sal dobre, a maioria das pessoas não vai deixar de acender a luz ou de salgar comida na mesma proporção. A nossa sensibilidade é baixíssima. São bens essenciais ou sem substitutos diretos. O material até dá um macete visual ótimo. A curva de demanda nesses casos é quase vertical, parecendo a letra I de inelástica. Adoro esses truques para lembrar. E, imagino que exista um meio termo, um ponto de equilíbrio, né? Sim, é a chamada demanda de elasticidade unitária, quando o resultado é exatamente 1. Se o preço sobe 10%, a quantidade demandada cai exatamente 10%. É um caso mais teórico, mas serve como ponto de referência entre os outros dois cenários. E aqui é onde fica realmente interessante. Os autores listam os fatores que definem essa sensibilidade. O primeiro a gente já falou, é a quantidade de bens substitutos. Quanto mais concorrência, mais elástico. Mas outro ponto que me chamou a atenção foi o horizonte de tempo. Esse é fundamental. A ideia é que, com o tempo, quase toda demanda se torna mais elástica. No curto prazo, se o preço da gasolina dispara, você reclama, mas continua abastecendo para ir trabalhar. Você está meio preso. Certo. Mas no longo prazo, você começa a procurar alternativas. Pode se mudar para mais perto do trabalho, começar a usar transporte público ou, da próxima vez que trocar de carro, vai pensar seriamente em um modelo mais econômico ou até elétrico. Então, no curto prazo, a gente é meio refém, mas no longo prazo, encontra rotas de fuga para os preços altos. Faz todo sentido. Outro fator é o peso no orçamento. O sal é um exemplo perfeito. Mesmo que o preço triplique, ele ainda representa uma fração minúscula da nossa renda mensal. A gente nem nota. Agora, se o aluguel triplicar... A reação seria bem diferente, com certeza.
E, por fim, a essencialidade. Remédios para doenças crônicas têm uma demanda extremamente inelástica. As pessoas precisam deles para viver. Já um relógio de luxo ou uma viagem de férias são facilmente adiáveis se o preço subir, tornando sua demanda muito elástica. Certo. Mas a análise não para por aí. Uma parte do material fala sobre como os produtos conversam entre si. Elasticidade e preço cruzada. Sou complicado. Mas a ideia é simples. É sobre como a mudança no preço de um produto afeta o consumo de outro produto. Se o preço da manteiga sobe, o que acontece com a venda de margarina? As pessoas compram mais margarina, claro. Perfeito. Como os dois se movem na mesma direção, preço de um sobe, demanda do outro sobe, a gente diz que a elasticidade cruzada é positiva e eles são bens substitutos. Agora, e se o preço do pão de hambúrguer subir muito? O que acontece com a venda de hambúrgueres? Ah, cai também. Menos gente vai fazer hambúrguer em casa. Exato. Como eles se movem em direções opostas, preço de um sobe, demanda do outro cai, a elasticidade cruzada é negativa. São bens complementares, consumidos em conjunto. E há também a elasticidade renda, que mede como o nosso consumo muda quando o nosso salário aumenta. Ah, a jornada do miojo ao filé mignon. Eu conheço bem. É a melhor definição. Quando a renda sobe e você passa a consumir mais de um bem, o filé mignon, viagens, roupas de marca, ele é um bem normal. Mas se, com mais dinheiro, você passa a consumir menos de algo, como talvez carnes de segunda ou passagens de ônibus intermunicipais, preferindo avião, esses são os bens inferiores. Ok, e tudo isso leva a uma conclusão muito prática que as anotações destacam sobre impostos. Diz aqui que se a demanda por um produto é mais inelástica que a oferta, a maior parte do imposto recai sobre os consumidores. As empresas simplesmente repassam o custo. Exatamente. E isso não é só uma curiosidade teórica, é a base de estratégias de arrecadação de governos no mundo inteiro. Pense em quais produtos são mais taxados: cigarros, bebidas alcoólicas, gasolina. Por quê? Porque todos eles têm demanda inelástica. O governo sabe que as pessoas podem reclamar do preço, mas a grande maioria vai continuar comprando. É uma fonte de receita quase garantida construída sobre este princípio econômico. O lado mais insensível do mercado é o que acaba pagando a conta. Uau! Olhando por esse ângulo, a teoria deixa de ser abstrata e vira uma ferramenta de política pública bem explícita. Ok, então a elasticidade nos dá um retrato perfeito de como a gente reage a mudanças de preço. Mas isso me deixa pensando no que vem antes. Por que fazemos essas escolhas em primeiro lugar? O que se passa na nossa cabeça quando estamos no supermercado, na frente da prateleira, decidindo entre levar mais queijo ou mais presunto? É aí que a teoria do consumidor entra em cena, certo? É exatamente aí. Se a elasticidade é a foto do resultado, a teoria do consumidor tenta filmar o processo de decisão. O ponto de partida de todo o modelo, como o material destaca, é o princípio da racionalidade. Ele assume que nós, como consumidores, estamos sempre tentando obter o máximo de satisfação possível com o dinheiro que a gente tem. Racionalidade. Às vezes eu olho a fatura do meu cartão de crédito no fim do mês e questiono seriamente o quão racional eu sou. É uma crítica válida e um campo inteiro da economia, a economia comportamental, estuda justamente isso. Mas o modelo clássico começa com essa premissa de racionalidade como uma simplificação útil. Para medir essa satisfação, os economistas usam um conceito chamado utilidade. E a primeira grande regra é a lei da utilidade marginal decrescente. Outro nome que assusta, mas a explicação no material com chocolate é ótima. É muito intuitiva. Imagine que você está com muita vontade de comer chocolate. O primeiro bombom que você come te dá uma felicidade imensa. O segundo é ótimo. O terceiro é bom. Lá pelo 10º, a felicidade de comer mais um é bem pequena, talvez até negativa. Cada unidade extra que você consome gera menos utilidade, menos prazer que a anterior. Eu diria que no meu caso, a satisfação se torna negativa lá pelo 5º. É aquela sensação de por que eu fiz isso? Acho que todo mundo já sentiu essa lei na prática, seja com chocolate, seja maratonando uma série. O primeiro episódio é incrível, o 8º às 3 da manhã. Nem tanto. Exatamente. Nosso prazer se esgota.
Para visualizar como a gente escolhe entre diferentes produtos, a teoria usa duas ferramentas gráficas. A primeira são as curvas de indiferença. Pense nelas como um mapa de felicidade. Cada curva no mapa representa várias combinações de dois bens, digamos, fatias de pizza e copos de refrigerante que te deixam igualmente feliz. Então, para mim, talvez 4 fatias de pizza e um refri me deixem tão satisfeito quanto 2 fatias e 3 refris, os 2 pontos estariam na mesma curva, nesse meu mapa da felicidade. E o objetivo é sempre chegar na curva mais alta possível, a que representa mais felicidade. Pode ter tudo o que quer. E aí que entra a segunda ferramenta, a restrição orçamentária. Essa é mais simples, é basicamente o seu limite. Uma linha reta que mostra todas as combinações de pizza e refri que você consegue comprar com o dinheiro que tem no bolso. É a cerca que limita o seu mapa da felicidade. Ok, então temos um mapa do que nos faz felizes e a cerca do que podemos pagar. E a decisão final, o que os economistas chamam de equilíbrio do consumidor, é o ponto de ouro. O exato local onde a sua curva de indiferença mais alta possível apenas toca, sabe? Tangencia a sua linha de restrição orçamentária. Traduzindo, É a melhor combinação de produtos que o seu dinheiro pode comprar. É o ponto onde a felicidade é maximizada dadas as limitações do orçamento. O melhor custo-benefício para a satisfação pessoal. Essa é a essência. E o formato dessas curvas nos diz muito. Se os bens são substitutos perfeitos, como 2 marcas de água mineral, as curvas são retas. Você troca um pelo outro a uma taxa fixa. Mas se são complementares perfeitos, como os sapatos do pé direito e esquerdo, as curvas têm formato de L. Ter 10 sapatos do pé esquerdo e um do pé direito não te adianta nada. Você só fica mais feliz se tiver mais dos dois juntos. espere um pouco. Eu estava acompanhando tudo, mas um ponto nessas anotações simplesmente quebrou meu cérebro. A ideia de um bem de Giffen. Estão me dizendo que existe um produto que quanto mais caro fica, mais as pessoas compram. Isso só é completamente absurdo. Vai contra toda a lógica do dia a dia. Como isso é possível? É a reação que todo mundo tem. E você tá certo. É profundamente contraintuitivo. É a grande exceção à lei da demanda. E o material aponta a regra-chave para entender esse paradoxo. Todo bem de Giffen é um bem inferior, mas nem todo bem inferior é um bem de Giffen. Ok, então, é um tipo muito específico de bem inferior. Um caso extremo. Precisamente. Imagine um cenário histórico de extrema pobreza. Uma família gasta quase toda a sua renda num alimento básico e muito barato, como batatas, e uma porção minúscula em um alimento mais nutritivo e caro, como carne. Agora, o preço das batatas sobe. O que acontece? Pela lógica normal, eles comprariam menos batatas. Mas eles são tão pobres que o aumento no preço das batatas, que consome a maior parte do orçamento deles, os deixa efetivamente ainda mais pobres. Eles não têm mais dinheiro para comprar aquela pequena porção de carne. Então, qual é a única opção para não morrer de fome? Eles cortam a carne completamente e, com o pouco dinheiro que sobrou, compram ainda mais batatas para sobreviver, mesmo elas estando mais caras. Uau! Então o efeito renda, o fato de se sentirem mais pobres, é tão brutal que supera o efeito substituição, que seria procurar uma alternativa. É um cenário de desespero. É um cenário de desespero. É por isso que é tão raro de se observar na prática, mas teoricamente é fascinante. O resultado é uma elasticidade de preço positiva. O preço sobe e a quantidade demandada sobe junto. É o único caso conhecido que desafia a lei mais fundamental da demanda, e é por isso que os examinadores a adoram. Então vamos amarrar as pontas. O que tudo isso significa? Voltando à minha pergunta inicial, fica claro que o streaming tem uma demanda elástica, muitos substitutos. Não é essencial, enquanto a gasolina tem uma demanda inelástica, poucos substitutos no curto prazo, essencial para a rotina de muita gente. A elasticidade nos deu essa resposta. E a teoria do consumidor nos deu um modelo para pensar no porquê por trás disso. Ela modela como a gente tenta espremer o máximo de satisfação de um orçamento limitado, seja escolhendo entre serviços de streaming ou decidindo quanto dirigir. Juntas, elas são a base para analisar como nós nos comportamos no mercado. Exato. Não são apenas conceitos para passar numa prova.
São as ferramentas que empresas usam para decidir suas estratégias de preço e que governos usam para desenhar políticas de impostos ou subsídios que afetam a vida de todo mundo. É a linguagem do comportamento econômico. Para fechar, quero deixar uma provocação. Todo esse modelo que a gente discutiu é construído sobre o princípio da racionalidade, assumindo que somos calculadoras lógicas de utilidade. Mas, pensando na última compra que não foi estritamente necessária, aquela feita por impulso, por lealdade cega a uma marca ou porque uma propaganda foi muito convincente, até que ponto nossas decisões de consumo são realmente tão racionais quanto a teoria descreve? Será que não somos todos um pouco mais humanos e imprevisíveis do que os gráficos gostariam de admitir?